Olá! Nesta videoaula nós vamos conceituar sinteticamente o que é norma, regra, princípio e também jurisprudência. Então vamos lá. Para começar, o que é norma? Norma, em sua literalidade, é tudo aquilo que regulamenta um procedimento. Já no âmbito jurídico, norma é tido como um gênero, na qual nós temos as espécies regra e princípio. Saliento que há uma certa divergência doutrinária, mas é a divisão que prevalece. Agora, a regra é nada mais, nada menos do que lei. Regra é sinônimo de lei. E aí eu vou dar um exemplo para você fixar o conteúdo. Quando você vai numa loja e se depara com um aviso, é proibido cachorro, você está diante de uma regra. Agora, a interpretação que você fizer desta regra, como por exemplo, você pode entender que é permitido entrar com um gato, isso é uma norma. É sutil, mas vai fazer diferença no decorrer do nosso curso. E princípio? Princípio nada mais é do que um conjunto de padrão de conduta que também regulamenta a vida em sociedade, de modo implícito ou explícito. E aqui eu cito o princípio da dignidade da pessoa humana. E neste ponto, cabe chamar a atenção para as seguintes funções dos princípios, que é a descritiva, que auxilia um magistrado ao interpretar uma regra de direito, a função normativa subsidiária, quando um juiz, na ausência de uma lei, de uma regra específica, ele se vale do princípio para solucionar um caso, ou a normativa concorrente, que coloca o princípio e a lei em mesma hierarquia, mesmo nível hierárquico, o que encontra muita resistência na doutrina, mas é o que nós vemos no ordenamento jurídico e também na advocacia na prática. E jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que decisões reiteradas num determinado sentido, fundamentadas em normas jurídicas, ou seja, regras e princípios. E aí, se a jurisprudência se cristaliza num determinado sentido, ela pode se transformar, como por exemplo, numa súmula. Para fechar, então, o raciocínio, eu te pergunto, o que você acha? A regra, a lei, ela é explícita e você não pode alegar desconhecimento dela. Agora, e o princípio e a jurisprudência? Também é uma fonte do direito? O que você pensa? Olha, apesar de haver uma certa resistência, sim, eu entendo que sim. Princípios, principalmente em função da normativa, sua função normativa concorrente e também de jurisprudência, é sim fonte do direito. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos apresentar as normas de saúde e segurança do trabalho.